Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. O Diego Souza voltou a ser assunto dentro do Vasco da Gama, pois nessa última segunda-feira, na partida do Vasco, seu irmão Diogo Souza publicou aí em seu perfil oficial do Instagram foto vendo a partida e, além disso tudo, marcou, né, é claro, o jogador Diego Souza e também publicou fotos antigas do atleta vestindo a camisa do Vasco da Gama. Será que a gente pode ver o Diego Souza vestindo a camisa do Gigante da Colina? Vamos falar sobre isso, trazer novidades, falar também sobre reforços, porque hoje tivemos novidades, novas notícias relacionadas a contratações que ainda podem acontecer nessa janela e, além dessas, muitas outras novidades. A torcida do Vasco dando show mais uma vez, é um absurdo, um espetáculo como é apaixonada essa torcida do Vasco da Gama. E é claro, torcedor, eu quero saber de você a sua opinião, o que você acha do Diego Souza, se ele seria um bom reforço para o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso no vídeo também. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, que é importantíssimo para o nosso crescimento, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama e, é claro, começar pelo assunto principal do vídeo, que é sobre o atacante Diego Souza, atleta que tem passagens aí pelo Vasco entre os anos de 2011 e 2013, um excelente jogador, né? De fato, é desses últimos atletas que passaram pelo Vasco o que mais marcou, o que mais encantou o torcedor vascaíno, até pelo fato dele ser um torcedor vascaíno. Ele próprio já assumiu isso diversas vezes, que o Vasco é o clube dele de coração. Ele tem como seu maior ídolo o próprio Edmundo e, quem sabe, né, não poderia estar encerrando a sua carreira pelo Vasco, pois atualmente ele tem contrato com o Grêmio até o final desse ano, não está sendo tão utilizado como era, né, no início dessa temporada, mas ainda é um jogador com a devida importância. Mas tendo seu contrato encerrado no final de 2021, poderá estar indo para o seu último ano de carreira em 2022. E, é claro, o sonho do jogador é terminar a sua carreira aqui no Rio de Janeiro, já que o próprio nasceu na cidade carioca. E, além de encerrar a carreira aqui, gostaria de encerrar a carreira no seu clube do coração, como já foi falado, sendo esse o Vasco da Gama. E segunda-feira, né, durante a partida ali entre Vasco e Goiás, o seu irmão Diogo Souza publicou uma foto em seu perfil oficial do Instagram, como tá passando aí para vocês. Ele publicou duas fotos e esse vídeo. Esse vídeo aí é dele assistindo a partida, comemorando aí, né, a vitória do Vasco da Gama por 2-0 sobre o Goiás, e não parou por aí. Além desse vídeo, ele também postou duas fotos. A primeira foto é do Diego Souza marcando o gol contra o Cruzeiro e a segunda foto do Diego Souza contra o Flamengo de frente com o Ronaldinho Gaúcho, e ele colocou ainda na legenda 10 anos atrás, ou seja, demonstrando que está com vontade de ver novamente o Diego Souza vestindo a camisa do Vasco da Gama. E, é claro, um desejo de família, um desejo de irmão é difícil de ser negado, e quem sabe a gente não pode ver aí o Diego Souza vestindo a camisa do Vasco. Acredito que para essa temporada, devido ao seu alto salário, dificilmente ele virá, mas se o Vasco subir para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, pode confirmar que o Diego Souza vestirá a camisa do Vasco da Gama. Quem está falando isso sou eu, e eu tenho bastante certeza que isso vai acontecer, até porque o próprio Alexandre Pássaro já falou sobre isso, né, numa entrevista coletiva. Quando perguntado sobre o Diego Souza, ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas: Diego Souza é um amigo que tem no futebol, adoraríamos ter ele hoje no nosso clube, mas ele é titular de um clube que está disputando vários campeonatos. Não é uma possibilidade hoje, mas pela amizade, pelos dois terem trabalhado inclusive lá no São Paulo, no ano que vem, com o término do contrato, Diego Souza livre no mercado, essa oportunidade pode aparecer e essa possibilidade do Diego Souza vestir a camisa do Vasco pode vir a acontecer. E, é claro, deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha desse possível retorno do nosso Diego Souza, do jogador que marcou presença aí na conquista da Copa do Brasil de 2011. E, além do Diego Souza, foi falado de reforços hoje no Vasco da Gama. O jornalista Eduardo Ferrari, da Vasco Connection, né, só para esclarecer quem trouxe aí essa notícia, confirmou que o Vasco ainda estaria de olho em novas contratações. Apesar do momento, né, para quem não sabe, amanhã, dia 30 de setembro, se encerra ali o período de inscrição
para jogadores na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, a partir de amanhã nenhum atleta pode jogar, né, mas pode ser inscrito na Série B, aliás, do Campeonato Brasileiro, e dessa forma o Vasco teria que correr contra o tempo, pois amanhã seria o último dia para anunciar um reforço e regularizá-lo a tempo de jogar essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o próprio Eduardo Ferrari confirmou, né, que apesar do momento, o departamento de futebol espera anunciar os mesmos novos jogadores, né, que vieram a pedidos do próprio Fernando Diniz antes desse dia 30. Vamos aguardar, vamos esperar. Eu sinceramente acredito que dificilmente virá um novo atleta, mas só estou repassando aí a notícia para vocês. Esse é o meu trabalho. O próprio Eduardo Ferrari falou que o Diniz teria pedido reforços e o departamento de futebol estaria atrás deles. Vamos esperar, vamos aguardar. Na minha opinião, dificilmente algum outro jogador chegará no Vasco para esse restante de temporada. E falando em restante de temporada, é claro, hoje tivemos treinamento no CT do Almirante. Hoje o Vasco retornou aos seus treinamentos, aliás, no CT Moacir Barbosa, né, na parte da tarde. Foi a primeira aí das 4 atividades que serão realizadas antes dessa partida contra a equipe do Confiança, domingo às 6h15, lá em Aracaju, né, no Sergipe. O Vasco treinará hoje, na quarta-feira, quinta, sexta e sábado, antes de viajar aí para Sergipe e enfrentar a equipe do Confiança. E é claro, falando do nosso elenco, eu gostaria de destacar, antes de falar sobre o show da nossa torcida, um atleta que vem demonstrando ser importantíssimo para o Vasco nessa temporada, o Leandro Castan, um jogador que é muito contestado pela torcida, pela mídia, ainda mais depois do que ele fez, né, lá naquela partida contra o Brusque em São Januário, quando o Vasco lançou aquele novo uniforme, né? Ele foi meio que de frente, mostrou o seu posicionamento, ele que é cristão e realmente não recusou a vestir o uniforme, mas demonstrou qual seria o posicionamento dele diante da atitude do Vasco da Gama e de sua diretoria em jogar com esse uniforme voltado às causas sociais. E o Leandro Castan, depois daquilo, foi muito contestado. Um errinho do Castan vira um grande erro, mas querendo ou não, o Leandro Castan vem tendo um destaque impressionante para esse sistema defensivo. Ele, como eu venho falando nos meus vídeos, é disparado o melhor jogador do sistema defensivo do Vasco da Gama, é o melhor zagueiro que nós temos, e quando ele não está na zaga faz uma falta absurda. E é claro, os números comprovam isso, porque dos 20 jogos que o Leandro Castan esteve presente, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco teve 10 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Ou seja, números de fato impressionantes que demonstram a importância do Leandro Castan para o Vasco da Gama. E além desses números, com o Leandro Castan em campo, os números sem o Leandro Castan em campo são assustadores, pois o Vasco aí tem 7 jogos sem o jogador e algo em torno de 6 derrotas e 1 empate. Então é de fato uma falta, uma ausência que, quando o Castan está ausente, faz uma falta absurda para a zaga do Vasco da Gama. Tem jogado muita bola o nosso capitão e realmente vai ser importante para que o Vasco continue vivo, né, nessa luta pelo acesso à primeira divisão. E agora sim, falar sobre torcida, falar sobre essa torcida maravilhosa do Vasco da Gama, porque mais uma vez a nossa torcida dando show, nós torcedores vascaínos realmente mostrando que somos apaixonados por esse clube. Porque o que acontece, rapaziada? Hoje, pela parte da tarde, o Confiança, o próprio clube, anunciou que os ingressos estariam esgotados, ou seja, não há mais ingressos para a partida entre Vasco e Confiança nesse domingo, lá no Sergipe, em Aracaju, né? E o que acontece? Por que eu tô falando sobre isso nesse vídeo de hoje, já que o jogo é fora de casa, né? O Vasco joga fora, joga lá no Nordeste, né, do Brasil. Mas, por incrível que pareça, para quem é vascaíno sabe, para quem não é vascaíno não deve saber muito bem, mas a torcida vascaína é muito forte lá nessa área do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Fora do Rio de Janeiro também há uma grande quantidade de torcedores vascaínos. E tendo essa oportunidade de assistir o Vasco na sua cidade natal, os torcedores vascaínos estão comprando os ingressos para a partida. Inclusive está passando aí uma foto para vocês de um torcedor que comprou, né, o ingresso para esse jogo entre Vasco e Confiança no domingo às 6h15 da tarde. Foram liberados em torno de 3 mil ingressos, né, 20% da carga do estádio, e a diretoria do Confiança estaria hoje conversando com a prefeitura da cidade local para tentar liberar uma maior quantidade. Vamos esperar, vamos aguardar. E se você é um torcedor vascaíno que mora na região e vai comparecer ao jogo, deixa aqui, ó, a sua opinião nos comentários, me chama lá no Instagram, quem sabe a gente troca uma ideia, não faz uma live antes para saber como vai estar o clima aí na cidade, no estádio, nessa partida entre Vasco e Confiança. E além disso, mais uma atitude grandiosa
da torcida vascaína. Tá aparecendo aí na tela para vocês. Isso daí é a interação nas redes sociais durante essa última semana. E o Vasco se manteve mais uma vez no top 5 dessas interações. O Vasco atualmente está em 7º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem condições, ele não está disputando título algum, mas mesmo assim a sua torcida consegue permanecer no topo do Brasil, né? Foi aí a 4ª interações no Facebook, a 3ª interações no Twitter, a 4ª interações no Instagram e a 4ª de interações no geral, né? Ficando à frente de times como Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, Santos, Fluminense, Botafogo, clubes aí que estão passando por uma fase muito melhor que a nossa, mas nós ficamos atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E ainda dizem que a torcida do Vasco é a 5ª maior do Brasil, né? Brincadeira ainda ter que ouvir isso, a nossa torcida apaixonada e gigantesca, que não é, infelizmente, valorizada por essa mídia, mas é claro, como a gente sempre fala aqui, contra tudo e contra todos, esse sempre foi o dilema do torcedor vascaíno e do próprio clube, e será sendo para sempre. Nossa torcida imensa por esse Brasil, marcando presença aí também nas redes sociais. A gente espera que isso um dia venha a voltar, que a gente possa ver o Vasco da maneira que a gente está acostumado, gigantesco, grande, marcando presença de fato no futebol, para que o torcedor marque ainda mais presença fora dele. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo aí todas as novidades, falando sobre Diego Souza, sobre torcedor, sobre reforços, um vídeo repleto de novas notícias para você. E é claro, se você ficou até o final do vídeo, eu acredito que você gostou do nosso conteúdo. Se você é um inscrito aqui do canal, deixe o seu like, ativem o seu sininho de notificação. E se você, torcedor, ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. E eu volto a repetir o que eu venho falando nos meus outros vídeos. Infelizmente, eu não sei o porquê, o YouTube não está notificando os vídeos para você, que é inscrito do canal, que gosta do nosso vídeo. Então é importantíssimo você deixar aqui o seu like para fazer com que o YouTube comece a compartilhar esse vídeo. Além disso, ativem o seu sininho de notificação para que o YouTube seja forçado também a enviar o nosso vídeo para vocês. É importantíssimo a sua ajuda nesse momento do canal, tranquilo? E é claro, como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.